Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: que está escrito na lei, como é que tu a lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e colocou sobre a sua própria montada. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele, e no dia seguinte tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: trata bem dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltarem. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: o que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu peço ao Paulo que continue a filmar, e isto porque eu gostava que esta reflexão, que também depois possa ser colocada no YouTube e também no meu canal de televisão, 190619 da MEL, e portanto para aqueles que vão depois ver também um pouquinho esta partilha, também uma saudação amiga para eles, assim como também para todos aqueles que vão ter acesso através do YouTube e através do Facebook, que também irá ser colocada esta reflexão. Olhai, estamos aqui, e deixai que eu diga isto para aqueles que não sabem, e que nos vão ver mais tarde, estamos aqui na pateira do lado de Espinhel, estamos aqui no dia da freguesia, e nesta celebração que estamos aqui a fazer campal, eu gostava de uma maneira muito simples, mesmo com este sol a bater na moleirinha, gostava de partilhar convosco algumas coisas que eu penso que são importantes, e são importantes não é só para os cristãos, nem só para os padres, nem só para as freiras, nem só para o Papa Francisco, nem só para o António Francisco, mas são importantes para todos, para todas as pessoas de boa vontade, independentemente da fé que professem, independentemente se elas têm ou não têm fé. Eu diria que este programa, que aqui a Palavra de Deus nos apresenta, é para todas as pessoas de boa vontade. E já agora, e já que estamos a falar para pessoas que têm fé, como é o nosso caso, eu diria que esta coisa da lei de Deus não é assim muito complicada. Dizia o leitor ou a leitora: não é preciso ir ao céu para ir buscar a lei, ela está aqui mesmo à mão de semear, ela está perto de nós, ela está de facto mesmo ao nosso alcance, basta que nós queiramos pô-la em prática. E aqui no Evangelho, ao ser apresentado esta história que nós todos conhecemos do bom samaritano, há aqui muitas coisas para além do samaritano, há aqui muitas coisas que importa perceber para que nós também não incorramos nos mesmos erros. E também, já agora, como o samaritano, que nós também a saibamos pôr em prática. Diz aqui, e deixai que eu faça uma releitura: naquele tempo levantou-se um doutor da lei
um doutor da lei era uma pessoa, naquele tempo e também neste tempo, era uma pessoa que se debruçava sobre a Tanakh, que é o nome que eles dão à Bíblia, sobre a Torá, que são os 5 livros mais importantes da Bíblia, dos judeus. E este doutor da lei era alguém, como ainda hoje ainda existe, pessoas que de manhã até à noite estão ali para rezar pelo povo. Ainda em junho, quando nós fomos lá com um grupo de paroquianos, alguns dos quais aqui da nossa paróquia, ainda este ano, foi em junho, de 8 a 15 de junho, dizia o guia que nos acompanhou, que estavam lá estes doutores da lei, que não só eles, mas também até crianças dos 5 até aos 6 anos, desde pequeninas, que nem sequer veem televisão, para que possam decorar e ler o mais que podem, para que possam decorar tudo, a ponto de alguns, com 5, 6 anos, já precisarem de óculos. Porque gastam a vista só em ler, a vida deles é aquela. E dizia um doutor da lei, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus, reparem, perguntou a Jesus, não é que ele quisesse saber, era para o experimentar. Ele queria saber para ver se o apanhava em falso. Ó mestre, tu que sabes umas coisas destas coisas, diríamos nós assim, neste jeito tu cá, tu lá, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? E deixar que eu meta aqui um parênteses, como se a vida eterna fosse assim uma coisa que tivesse assim um programa, olha, tu fazes isto e vais para o céu. Olha, tu de facto fazes o bem, tu és boa pessoa, tu vais fazendo assim umas promessas e umas missinhas, fazes umas comunhões e umas confissões, vais a Fátima não sei mais quantos e tal, como se isto fosse assim uma coisa destas, como se isto fosse suficiente para conquistar o céu, como se o céu fosse uma conquista da nossa parte. O povo diz, e com razão, antigamente ouvia-se dizer isto, o céu é-nos dado como esmola, e a gente sabe que é uma esmola. A esmola é dada por alguém que se quer dá e se quer não dá. O céu é dado por Deus, ponto final. O céu é oferecido de borla, ponto final. O céu, a vida eterna, o estar junto de Deus, é-nos dado por Ele a quem quer, onde quer e como quer. A quem quer, onde quer e como quer. Então pronto, se Ele dá a quem quer, como quer e onde quer, vamos cruzar os braços, porque já não é preciso mais nada, alto e para o baile. Isto é aquilo que eu digo muitas vezes. Se eu sei que alguém que é meu amigo, se eu sei que alguém que é minha amiga, me dá a sua amizade, me oferece a sua amizade, me oferece um presente e por aí fora, o mínimo, digo eu, para não ser ingrato, que eu tenho que fazer é dizer, olha, obrigado. Alguém que, olha pá, estive este ano em tal sítio, e olha, ao passar por lá lembrei-me de ti, olha, te comprei este presente, toma lá. Tu não me pediste, eu é que te ofereci. A vida eterna, meus amigos, o céu é isto. É Deus que nos dá de graça, não é porque nós tenhamos conseguido o que é que seja, porque estas coisas não se conseguem. E então, dizia aqui, mestre, o que é que eu hei de fazer? Dizia ele a pensar que se conquistava com muitas rezas. O que é que eu hei de fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus diz-lhe, muito bem, sim senhora, olha, o que é que está escrito na lei? Lei, não confundam com a Constituição da República Portuguesa. Lei é o nome que eles dão aos 5 livros da Bíblia, que para eles são os mais importantes, que é o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro dos Números, o livro do Deuteronômio e o livro do Levítico. São os 5 primeiros livros da Bíblia que para eles dizem que é a Torá, a lei. Para eles é a mesma lei mais importante. E então, perguntou este fariseu, este doutor da lei, a Jesus, e Jesus respondeu, então o que é que está escrito na lei? O que é que está escrito nos 5 livros da Bíblia, que são os mais importantes, na Torá? O que é que está? Como é que tu a lês? Ouçam, uma coisa é o que está lá, outra coisa é como a gente a lê. Uma coisa é aquilo que está no livro, outra coisa é aquilo como a gente o interpreta. Sabem, por exemplo, e é por isso que estão aqui alguns advogados, com certeza, que muitas vezes a lei é igual para todas, mas é a forma como se dá a volta, é a forma como se interpreta, e isso faz toda a diferença. Sim senhor, tu queres ir para o céu? Fazes muito bem. Tu queres ter a vida eterna? Acho que fazes muito bem.
Então olha, o que é que diz a lei? O que é que diz a Bíblia? O que é que diz a Torá? Como é que tu a interpretas? E ele lá disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, claro, perante uma resposta destas, Jesus fica convencido: sim senhor, faz isto e viverás. Se fores capaz de fazer isso, pronto, estamos entendidos, não é preciso mais nada. Mas ele, querendo justificar-se, ele, o tal doutor da lei, justificar-se aqui não é naquele género que nós dizemos: eu fiz isto por causa disto. Não, justificar-se é querendo ser justo, é daí que vem a palavra justificar-se. Ele que não era, mas querendo ser justo, perguntou: e quem é o meu próximo? É que não vai acontecer que eu vá ajudar quem não devo ajudar, porque estas coisas têm que estar programadinhas. Então, ir à missa uma vez por semana, pronto, chega e sobra. Rezar de manhã e à noite, ponto, chega e sobra. Escuso de estar a rezar ao meio-dia, e às 3 horas e às 4. E então este homem perguntou: então e quem é o meu próximo? Não vai eu ajudar quem não devo, porque já basta só ajudar, pensavam eles, só aqueles que eram da Judeia, só aqueles que eram daquela fronteira. Quem é o meu próximo? Que é para eu ajudar? E Jesus conta a história do samaritano, que nós conhecemos. Olha, então é assim, desculpa, então tenho uma dificuldade enorme com o sol. E então é assim, dizia Jesus, um sacerdote ia para determinado sítio, descia de Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto, e para Jericó. Jericó é um oásis que fica neste momento sob o domínio da Palestina e que fica uma distância de 30 km de Jerusalém para Jericó. Nós fomos lá, fizemos este trajeto ao contrário, fomos de Jericó para Jerusalém. E no tempo de Jesus era um caminho onde as pessoas eram muitas vezes assaltadas. Portanto, esta história que aqui se conta no Evangelho acontecia muitas vezes naquele tempo. Então, olha, um homem vinha, não se diz quem ele é, não se diz se é branco, se é negro, se é deste partido político ou daquele. É apenas um homem, é apenas um ser humano, é apenas uma pessoa, e é isto quando chega. Às vezes ele é cristão, ou é Jeová, ou é da Iurde, ou não sei quê. Tu és do quê? Deste partido, ou daquele, ou daquele outro. E somos assim. Somos assim, que é que a gente quer. E como quer dizer, só ajudamos se, só fazemos se. É o tal problema que isto é de ontem, é de hoje, e é de toda a gente, e todas as pessoas, e todas as condições. E então Jesus contou a história que vinha um homem de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de salteadores e ficou meio morto. Diz aqui o Evangelho que passa um sacerdote, vê e vai ao lado. Um levita, que é uma espécie de sacerdote também, vê e passa ao lado. E ouçam, já agora não é para deixar ficar mal os sacerdotes, mas naquela altura, se aquele homem estivesse morto, um sacerdote que passasse por ali não podia tocar nele, porque senão ficava impuro. E ficando impuro não podia ir para o templo. Não podendo ir para o templo, não podia fazer a sua missão. Não é justificar, porque isto não justifica, mas é só para veres também certamente que foi esta a situação com que eles se agarraram. Às vezes nós agarramos estas coisas, sabem? E tal, eu já cumpri a minha obrigação. Eu também já faço muita coisa. Eu também já dei. Eu também. E aqui é a mesma história. O sacerdote, se calhar, e o levita: mas é que eu sou sacerdote, eu de facto não posso tocar porque posso ficar impuro e portanto já não posso ir para o templo, portanto não é a minha obrigação. E com estas e com outras das nossas obrigações, daquilo que a gente é obrigado a fazer e daquilo que é tradição, eu já fiz a minha parte, como se isto chegasse. Por isso é que a pergunta: quem é o meu próximo? Perguntava lá ao outro, porque eu não posso ajudar mais do que aquilo que devo. Se eu fizer o bem uma vez, já chega. Mestre, quantas vezes é que eu devo perdoar? 7? Não. 70 vezes 7. E não é fazer as contas. Ora, 70 vezes 7, 7 vezes nada é nada, 7 vezes 7 são de 49, 490. Não é nada disso. É só para dizer, é sempre. Sempre. E passa um e começa a fazer as contas. Eu já ajudei, eu já sou sacerdote, eu não posso ficar impuro. Passa o levita, pois eu sou levita, valha-me Deus, eu vou agora tocar no homem e tal, e não sei o quê. E foi um samaritano, que são precisamente aqueles que os judeus não os podem ver nem pelos olhos. Nem pelos olhos. A inimizade entre judeus e samaritanos vem de longa data.
Eles queriam ajudar a construir o templo, os israelitas não deixaram. Depois eles então, como retaliação, puseram os ossos para um judeu, imaginem, dentro do templo. E então eles não os podem ver, porque eles casavam-se com pessoas que não eram daquele país e, portanto, ficavam impuros, pensavam eles. Portanto, eles nunca se deram bem com os samaritanos. Quem é que os vai ajudar? Quem é que vai ajudar aquele homem? Um samaritano. Um que não prestava para nada é que fez aquilo que os outros, que eram tão bons, não foram capazes de fazer. Ouçam, meus amigos, às vezes, eu vou já pensar em terminar, às vezes nós somos assim, gostamos das coisas muito direitinhas, fazemos tudo direitinho como deve ser, é assim que é a norma, é assim que deve ser, é assim que me ensinaram, é nesta que eu fui e não é nesta que eu vou morrer, onde é que eu já ouvi isto, e por aí fora e não sei o quê, e esquecemos do mais importante. E é nesse aspecto que alguns, se calhar alguns que até estão aqui, se calhar é que não ligam nada a isto, mas na altura H, na hora H são os primeiros, muitas vezes. Eu neste dia da freguesia, eu penso que isto, para nós cristãos e para nós que vivemos aqui, mesmo que não sejamos cristãos, isto é muito importante. Fazer o bem sem olhar a quem. Isto é válido para os cristãos e para os não cristãos. Isto é válido para quem é de um partido ou do outro, ou do outro, ou do outro. Já nem digo os nomes, que é por causa das coisas. Isto é válido para toda a gente. E não é puxar um porque é de um lado mais para aquele lado, e o outro porque é do casinho mais para o casinho, e o outro que é do Oronho mais para o Oronho, e o outro que é de Casal de Alvo mais para Casal de Alvo, e o outro, que já agora tem que dizer tudo, de Espinhel para não sei o quê, e o outro que é da Piedade, porque é de Paradela, e por aí fora. Assim, meus amigos, é por essa e por outras que acontece aquilo que a gente sabe. É por essa e por outras que quando a gente, cada um puxa para o seu lado e não puxamos pelo mesmo sentido, dá o que dá. Digo eu. Digo eu que não estou aqui só para ver a bola. Digo eu que me preocupo também convosco, e digo eu que acho que é importante que cada um de nós perceba que estas coisas passam por estas coisas também. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a perceberem que estas coisas não é por ali ou por acolá só, mas é por ali, por acolá, e por ali, por mais acolá e por mais além, é por onde for necessário. Esta estrada de Jerusalém para Jericó é muito grande. Passa por aqui por Espinhel, vai por Travassou e por Águeda e por Os da Ribeira e não sei mais por onde. Esta estrada é uma estrada onde toda a gente é convidada a ajudar quem precisa. Quer seja ou não cristão, quer seja ou não praticante de culto, quer seja ou não pessoa de boa vontade. É por aqui o caminho, senão, pessoal, não vamos longe. Que o Senhor nos ajude a ir longe, a ver mais longe, se quiserem, a ver com o coração.